Todo mundo já ouviu falar de bandidos com planos mirabolantes que acham que vão sair impunes, mas no fim acabam se dando mal de maneiras inesperadas e até hilárias. Como o assaltante, que ao tentar fugir acaba caindo em uma lixeira de reciclagem e sendo preso ali mesmo. Ou o criminoso que, em um surto de ousadia, decide entrar com seu carro em uma delegacia. Essas são só algumas das histórias de bandidos que, ao invés de saírem vitoriosos, acabaram virando piada. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é Bandidos que se deram mal. Essa história é, no mínimo, curiosa. Os funcionários de uma loja notaram algo estranho no jeito de uma mulher andar. Ela parecia desconfortável, com passos rígidos e um volume incomum nas pernas. Desconfiados, decidiram abordá-la para verificar o que estava acontecendo. Ao ser questionada, a situação inusitada veio à tona. A mulher estava tentando roubar 9 calças jeans e a estratégia dela era vestir todas de uma vez, uma por cima da outra. Quando pediram que ela retirasse as peças, a cena ficou cada vez mais absurda, pois a cada calça que saía, outra aparecia por baixo. Era como um desfile improvisado, só que nada glamouroso. A cena foi registrada e logo ganhou as redes sociais, gerando muitas risadas e comentários. No final das contas, a mulher não conseguiu levar nada e ainda passou por uma grande vergonha pública. 2 homens decidiram roubar uma máquina de lavar em plena luz do dia e acabaram protagonizando uma cena digna de filme de comédia. Eles entraram em uma casa com a porta aberta, pegaram a máquina e tentaram colocá-la no carro. Só que havia um problema. O eletrodoméstico simplesmente não cabia no porta-malas. Sem saber o que fazer, um deles entrou no carro para dirigir, enquanto o outro segurava a máquina do lado de fora e tentava correr acompanhando o veículo. A cena era tão absurda que chamou a atenção de quem passava por ali. Depois de meia quadra, resolveram parar de novo para tentar forçar a máquina no carro. Foi nesse momento que a confusão atraiu várias pessoas, que começaram a correr atrás deles. Percebendo que estavam encurralados, os 2 largaram a máquina no meio da rua e fugiram de carro às pressas. A tentativa de roubo acabou dando errado em todos os sentidos. Eles não levaram a máquina, chamaram a atenção de todo mundo e ainda tiveram que fugir sem o que queriam. Enquanto isso, a máquina de lavar ficou intacta e voltou para o lugar de onde não deveria ter saído. Em Ohio, a polícia recebeu uma denúncia de assalto a um banco e foi imediatamente ao local investigar. Enquanto analisavam a área, começaram a ouvir barulhos vindos do telhado do drive-thru do banco. Ao olhar mais de perto, perceberam que havia uma lixeira de reciclagem azul posicionada estrategicamente embaixo de uma porta de acesso ao telhado. As câmeras corporais das autoridades capturaram o momento em que uma mochila cai do telhado e logo depois o suspeito também cai, literalmente direto na reciclagem. Assim que ele aterrissou, os policiais rapidamente se aproximaram e o prenderam no local sem chance para fuga. O homem, identificado como Heidel, foi levado sob custódia e acusado de invasão de domicílio, posse de ferramentas criminosas e tentativa de arrombamento de cofres. O plano, que parecia bem elaborado, terminou de forma inesperada e bastante atrapalhada, com o suspeito caindo no próprio esquema que havia montado. Em Nova Jersey, um homem de 34 anos causou um verdadeiro tumulto e acabou preso por acusações graves. Tudo começou quando John Hargreaves dirigiu seu utilitário esportivo deliberadamente em direção à delegacia de polícia de Independence Township e colidiu com o saguão do prédio, destruindo parte da entrada. O ato surpreendeu ainda mais pelo comportamento dele após o impacto. Assim que saiu do veículo, Hargreaves levantou as mãos e os dedos indicadores como se estivesse comemorando um touchdown. A polícia, que já estava no local, agiu rapidamente e o prendeu sem incidentes. Agora, com as acusações de terrorismo na ficha, a única comemoração que John vai fazer nos próximos anos é se conseguir um bom assento no refeitório da prisão.
Em La Habra, na Califórnia, um cara chamado Philip Rezendes foi o centro de uma perseguição policial de deixar qualquer um impressionado. Ele estava sendo procurado por direção imprudente e decidiu dar um show nas ruas, fugindo da polícia a mais de 160 km por hora, fazendo zigue-zague entre os carros e ficando em pé na moto. Durante a perseguição, ele ainda fez questão de desafiar os policiais, fazendo gestos para que se apressassem. Em um dos momentos mais surreais, Rezendes parou a moto por um segundo, colocou fones de ouvido e contornou uma viatura policial antes de acelerar de novo, como se estivesse simplesmente passeando. Depois de uma perseguição longa e cheia de manobras, Rezendes finalmente se cansou e decidiu parar em um posto de gasolina. Foi lá que ele foi cercado e capturado pelas autoridades. Receber uma encomenda em casa é sempre uma sensação boa. Aquele momento de expectativa quando o pacote finalmente chega e você já imagina o que tem dentro, mesmo sem abrir. Mas nem sempre a entrega sai como esperado, como aconteceu com o Omar Munoz. Ele estava fora de casa e, ao voltar, percebeu que seu pacote não estava na porta, onde esperava encontrá-lo. Felizmente, Munoz tinha câmeras de segurança monitorando a área e decidiu dar uma olhada nas imagens para descobrir o que tinha acontecido. Foi aí que ele viu um saco de lixo se aproximando do pacote com um par de pés avançando bem devagarinho. E o mais engraçado, o lixo engole o pacote e vai embora. Omar não conseguiu deixar de rir da criatividade por trás do assalto e acabou não contatando a polícia. No dia 5 de agosto de 2022, um cliente insatisfeito do McDonald's fez uma ligação para a polícia, mas não pelo motivo que você imagina. O cara decidiu chamar os policiais para reclamar que suas batatas fritas estavam frias. No entanto, quando os agentes chegaram, a surpresa foi grande. Descobriram que o tal cliente, Antwain Sims, de 24 anos, era procurado por assassinato. Quando os policiais tentaram prender Sims, ele fugiu a pé, mas não foi muito longe e acabou sendo localizado e preso no estacionamento de um complexo de apartamentos perto dali. O sujeito parecia estar mais preocupado com as batatas do que com o fato de estar na lista de procurados. E no final das contas, sua reclamação sobre o lanche acabou resultando em uma grande dor de cabeça. Um presidiário do balneário Pissarras, em Santa Catarina, teve uma brilhante ideia para tentar fugir da prisão. Ele percebeu que havia um pequeno quadrado na porta da cela e achou que poderia se espremer por ali para escapar. Só que o plano dele não saiu nada como o esperado. O homem acabou ficando preso na porta. Ele não conseguiu nem voltar para a cela, nem sair pela abertura. A situação foi tão inusitada que os guardas não tiveram escolha a não ser chamar o corpo de bombeiros para tirá-lo da porta. Olha a barriga que vai. Arredonda suas costas, fecha os ombros, faz o contrário. A tentativa de fuga do preso acabou virando piada entre os policiais. E além de ter perdido a chance de escapar, ele provavelmente ganhou mais tempo na prisão por tentar uma fuga tão estranha. 3 adolescentes em busca de um roubo rápido decidiram pegar um pacote na porta de um apartamento, mas a ideia deles não foi nada inteligente. O plano era simples. Um dos garotos pegaria o pacote, enquanto os outros tentavam garantir que ninguém os visse. Para isso, um dos jovens se aproxima da câmera e, ao invés de esconder o ângulo, ele tampa a lente com o próprio rosto. Enquanto isso, o outro garoto pega o pacote e eles saem correndo. Porém, o esforço foi completamente em vão, já que foi bem fácil identificá-los. O roubo, que parecia rápido e discreto, acabou se tornando um verdadeiro fiasco. E em vez de passarem despercebidos, os meninos acabaram sendo facilmente reconhecidos pelas imagens. Um restaurante de donuts no Texas foi assaltado por 3 caras de uma forma nada convencional. Logo que entraram, 2 deles foram direto ao caixa e pegaram o dinheiro, além dos celulares dos clientes que estavam por lá. O terceiro, porém, começou a pegar os donuts atrás do balcão e distribuir para os clientes como se fosse um gesto de gentileza.
Era uma cena, no mínimo, confusa, com todo mundo tentando entender o que estava acontecendo. Após pegarem o que queriam, os assaltantes fugiram a pé. No final das contas, o roubo não envolveu apenas dinheiro e celulares, mas também donuts, distribuídos para quem estava lá. Waffle House, um restaurante americano, parece ser o ponto de encontro ideal para situações malucas, e um caso recente não decepcionou. Em uma perseguição em baixa velocidade, um homem em um trator roubado foi filmado causando uma verdadeira bagunça enquanto tentava escapar da polícia. Ele estava com um trator John Deere 5100, ainda com o cortador de grama preso, e passou por 3 cidades a cerca de 30 km por hora, mais devagar do que qualquer perseguição de filme. O mais engraçado é que, no meio dessa perseguição, a fuga chegou ao fim quando o trator parou bem em frente a uma Waffle House, e foi lá que a polícia finalmente conseguiu capturá-lo. A cena viralizou na internet e o vídeo já tem milhões de visualizações. Afinal, não é todo dia que uma perseguição policial termina em um restaurante. Um cara da Flórida tentou roubar uma loja de conserto de celulares em Miami, mas a estratégia dele foi bem furada. O sujeito entrou na loja com uma caixa na cabeça, tentando se disfarçar e passar despercebido. Enquanto pegava os celulares, ele sem querer empurrou a caixa para fora da cabeça, e a câmera de segurança capturou o momento. As imagens logo começaram a circular entre os lojistas e moradores da região, e o assaltante foi encontrado e detido pela polícia de Miami Gardens. Ele não conseguiu nem sair da área sem ser identificado. O disfarce foi um completo desastre e acabou se tornando a chave para sua captura. Em uma história meio maluca de roubo, um homem entrou em uma loja de kebab na cidade de Toronto, mas o que ele não esperava era que o dono simplesmente ignorasse o assalto. O sujeito entrou armado e anunciou o roubo, mas o proprietário do estabelecimento, bem tranquilo, não se assustou. O ladrão, tentando intimidar, até ficou lá por alguns minutos, mas o dono simplesmente seguiu seu trabalho, como se nada estivesse acontecendo. Percebendo que não ia conseguir nada, o assaltante resolveu ir embora sem levar nada. Ao ser questionado depois, o trabalhador disse que estava mais preocupado em terminar o que estava fazendo do que com o assalto em si. Ele afirmou que não queria fazer nada que pudesse escalar a situação e por isso preferiu simplesmente ignorar o ladrão. O trompo de pastor é aquele prato típico mexicano feito com carne de porco marinada e bem temperada que vai sendo preparada em um assador vertical. É o tipo de comida que deixa qualquer um com água na boca. Em um dia normal, um homem estava na rua observando o tanqueiro preparar o famoso trompo. Quando o trabalhador saiu por um momento, o homem que estava apenas assistindo decidiu atacar. Sem pensar 2 vezes, ele se aproxima do trompo e dá algumas mordidas na carne. Depois de saborear o roubo, o homem se afastou calmamente e foi embora, como se tivesse acabado de dar uma mordida na comida de casa. Esse é o vídeo, desse seu like. Beijo, falei, tchau.